E aí pessoas, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que eu tenho andado por aí tentando achar um lugar legal e mais calmo, mas tá difícil. Então passarinhos e cigarras vão estar aí coroando o nosso fundo musical. Eu vou tirar a musiquinha de sempre para deixar vocês com esses barulhinhos, tá? Mas hoje a gente vai falar daquele assunto que tá todo mundo falando e todo mundo me cobrando também. Então eu fiz ontem uma live no Facebook para falar sobre isso, para dar na verdade uma prévia sobre o que eu vou falar hoje, porque eu precisava. Porque vai ser muito fácil pessoas julgarem o que eu tô falando agora de forma errada, tá? De forma que eu não quero realmente dizer. E isso me complicaria muito. Então, eu fiz uma live teste ontem, levei o assunto lá pro Facebook, então muita gente já viu mais ou menos sobre o que eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre o médium João de Deus e a polêmica dos estupros que estão rolando aí, ou assédio sexual, eu não sei bem qual que é a acusação, se é estupro, se é assédio, eu não sei qual que é, mas é disso que a gente vai falar. Bom, eu acredito que eu não preciso fazer preâmbulos pra isso, né? Todo mundo já sabe o que tá acontecendo, tá na mídia em tudo que é lado, começou no Bial, depois passou no Fantástico, passou no Jornal Nacional, passou em tudo que é lado. Mas se você mora em Marte, eu te aconselho a dar uma zapeada no Google mesmo sobre isso, coloca lá, médium João de Deus, que vai aparecer uma pá de coisa falando sobre ele, tá? O caso é que o rapaz, o senhor na verdade, ele trabalha numa cidade pequenininha do interior de algum lugar do Brasil e faz atendimentos e atende muita gente. Segundo estimativas que eu andei olhando aí, cerca de 2.000 pessoas por semana vão para a cidade dele lá para fazer um atendimento com ele, tá? Ele é muito famoso, já atendeu a Oprah Winfrey, já atendeu um monte de brasileiro famoso, sei lá, uma galera aí. E agora aparentemente não, e agora com certeza apareceram pessoas acusando ele de abuso sexual, tá? Então as pessoas afirmam que ele selecionava algumas meninas, levava essas meninas para uma sala em particular e aí fazia certas coisas, falava para ela pegar no pênis dele, falavam para ela passar a mão nele, ele gozava nas meninas, essas coisas todas que homens podres fazem. Em primeiro lugar, eu quero deixar uma coisa muito clara, tá? Eu sempre vou deixar aqui o benefício da dúvida e não é porque eu duvido das pessoas que estão falando a respeito disso. Na verdade, esse pedacinho eu vou explicar mais pra frente. Mas é porque a justiça ainda não condenou o rapaz, né, o senhor. Então, como a justiça não condenou, eu vou tratá-lo como um suspeito, tá? Isso não quer dizer que eu não simpatizo, que eu acredito ou que eu não acredito nos depoimentos, beleza? Eu não estou tomando partido, só isso. Eu estou levando o que por enquanto está sendo apurado. Até agora ele não foi martelado como culpado em nada disso, então eu vou tratá-lo como suspeito. Bom, até onde eu estou sabendo, cerca de 30 pessoas já foram falar, já prestaram depoimento a respeito do abuso sexual do João de Deus, tá? Do João Teixeira, não sei das quantas, beleza? Os pontos que eu quero levantar aqui são particularmente dois, mas eu vou falar várias coisas ao longo desses dois levantamentos. O primeiro deles fala com relação ao posicionamento de vocês, pessoas. Sim, é uma bronca. E por que eu tô tomando tanto cuidado para falar disso? Porque eu fiz até uma live antes. Porque o que eu vou falar aqui agora, colocando a culpa em vocês, não exime o João de Deus de culpa. Ou seja, caso ele realmente tenha cometido os crimes de qual ele está sendo acusado, eu não estou jogando a culpa do crime nas vítimas. A culpa é dele. Mas fica aqui um alerta para vocês. E esse alerta acontece da seguinte forma. Sacerdotes, médiums, pai de santo, babalaô, padre, sei lá, o que vocês quiserem aí dessas lideranças, e não só de lideranças religiosas, mas de lideranças políticas, lideranças educacionais, qualquer uma liderança, exerce papel de fascínio nas pessoas que são lideradas. Isso é super comum, isso tem a ver com a nossa evolução biológica a partir dos primatas, tá? O primata sempre tem o macho alfa, esse termo nem existe mais, mas é aquele primata que toma conta do bando, e ele exerce fascínio nas pessoas que estão abaixo. Nós, como somos evolução dos primatas, né, a gente evoluiu dos primatas, a gente traz isso ainda com a gente. Então qualquer posição de poder causa fascínio nas pessoas. O professor fascina as alunas, o político fascina seus religionários, e vocês podem ver exemplos muito práticos aí hoje em dia. Agora, nós como seres humanos temos um adicional psicológico ainda maior nesse negócio aí, tá? Porque a gente pensa, e a gente pensa que pensa. Então, a gente tem um adicional que é a necessidade de se fazer especial. A gente quer o tempo inteiro uma coisa que nos diferencie do todo, que nos diferencie da massa. E quando alguém dá isso pra gente, ou oferece isso pra gente de alguma forma, a gente se entrega. Vejam bem, a maioria de nós o tempo inteiro somos seres humanos standard, né? Eu também sou um ser humano standard em vários momentos.
E a grande dificuldade que a gente tem aqui é exatamente assumir isso. Nós somos seres humanos standard, nós somos normais, nós somos ordinary, né? Nós estamos aí, né? E ao tempo inteiro a gente fica procurando um motivo para nos tornar especial. Na maioria das vezes esse motivo é ruim, inclusive, né? A gente fica procurando um obsessor, a gente fica procurando um espírito zombeteiro, a gente fica procurando uma pessoa que nos massacre, e a gente fica arranjando essas desculpas, é uma dor de cabeça que não passa. Isso é tão normal que as pessoas até já começam a brincar com a relação da competição do pior, né? Então você fala, eu tô com dor de cabeça, o outro vai falar, eu tô com câncer no cérebro, o outro vai falar, eu não tenho cérebro. E essas coisas todas. A gente procura o tempo inteiro formas de ser especial, principalmente para que a gente consiga mascarar o nosso fracasso. Olhando o depoimento das vítimas, uma das coisas que fica muito patente é exatamente a forma que o João de Deus tinha de deixar as pessoas pensarem que elas são especiais. Então, vocês podem olhar os depoimentos, sempre tem, porque ele me pegava e me separava da massa. Isso já te dá uma questão especial. Porque ele falava tal coisa, ele me dava um negócio, ele me punha na sala. Ele fazia comigo uma coisa que ele não fazia com mais ninguém. Isso dava para a pessoa a impressão de que ele estava tratando-a como uma pessoa especial. Muitas pessoas nos depoimentos mesmo falam isso. Eu me senti especial naquele momento, eu me senti acolhida naquele momento. A nossa carência e a nossa vontade de ser especial nos causam esse tipo de domínio. E eu vou falar para vocês que esse domínio não é exercido só como o João de Deus fez, mas ele é exercido provavelmente nesse mesmo momento com vocês aí. Não sei quantos de vocês aqui têm alguma religião, tá? Principalmente essas religiões que são mais novas, tipo os protestantes no sentido evangélico, os umbandistas ou candomblecistas ou coisas assim. Mas dirigentes fazem isso o tempo inteiro. Quando você vai num terreiro e um médium qualquer pega a guia do pescoço, põe no seu pescoço e fala assim, volta semana que vem e me devolve essa guia, ele está te tornando, ou te dando a impressão de ser uma pessoa especial. Ele está te dando uma coisa que ninguém mais tem. Você se sente especial e acaba voltando. É o mesmo fascínio. Quando um pai de um pastor pega um fiel, traz para o púlpito e fala com esse fiel em particular, ou cita o nome dele no meio de uma multidão de pessoas, é isso que ele está fazendo. Eu não estou dizendo que isso sempre é ruim. Eu estou dizendo que isso é ruim ou bom, dependendo da índole da pessoa. As ferramentas nunca são boas ou ruins. O que é bom ou ruim é o jeito que se usa a ferramenta. Claro, qual que é a única forma da gente lutar contra esse tipo de coisa? É o conhecimento, né? É eu me conhecendo, eu me aceitando como tal. É o que eu chamo de autocompreensão, que é além do autoconhecimento. Você precisa não só se conhecer, mas se aceitar como tal. Você precisa compreender que você tem um determinado papel no mundo agora. Você pode mudá-lo, mas o seu papel neste momento é esse. Você reconhecendo o seu papel neste momento, você consegue agir para transformá-lo. E aí você consegue, inclusive, agir da melhor forma, que não é se entregando para alguém, de forma nenhuma. Bom, esse foi o primeiro ponto aí, né? Eu acho que sim, a gente precisa se olhar e se conhecer, né? Se autocompreender, para que a gente não se deixe levar por esse tipo de questão. Agora eu quero levantar o ponto 2, que decorre do ponto 1, da questão de você se sentir especial. Olha só, eu vi alguns dos depoimentos em vídeo que foram gravados, alguns deles as pessoas deixaram gravar a feição, e eu tava dando uma olhada nesses depoimentos aí. E eu vou contar um negócio pra vocês. Eu acho que alguns ali são mentira. Claro que eu não tenho nenhum poder de chegar aqui, né, e falar, não, tá mentindo, não sei o que lá. Isso eu tenho que deixar pra polícia, tá? Mas por que eu tô levantando essa bola? Porque isso é um negócio que a gente tem que levar em conta. Às vezes, a nossa memória mente. Sim, eu já fiz um vídeo aqui sobre o efeito Mandela e as falsas memórias, tá? Vou deixar no card aqui. O que acontece é mais ou menos isso. Eu não estou falando que todas as pessoas que estão acusando o João de Deus estão mentindo, e nem estou falando que todas as pessoas estão falando a verdade, mas eu acho que algumas pessoas ali estão contando uma inverdade, e talvez algumas dessas inverdades sejam despropositadas. Algumas eu acho que é maldade, mas algumas são despropositadas. Mas olha meu ponto. O ser humano, em principal o brasileiro, tem uma séria mania de, como eu falei no começo, querer ser especial. A gente sempre quer levar vantagem em tudo também, tá? Eu acho que no meio dessa batelada toda de pessoas que estão ali falando a respeito do João de Deus, algumas delas podem estar falando porque ficaram com raivinha. Foram lá, ouviram alguma coisa que não gostaram, e aí aproveitaram a turba
para acusar o João de Deus e de alguma forma se vingar disso, tá? Isso acontece muito comigo no meu canal. Claro que não nesse nível, né? Mas muitas pessoas, na verdade sim, eu até fiz uma conta aproximada esses dias aí, cerca de 86% das pessoas que vêm no meu perfil e começam a me zoar, ou começam a falar mal de mim, ou alguma coisa assim, tomaram um não meu em algum momento da vida, tá? Eu olhei, fui bater nas pessoas nos últimos 6 meses e fui bater nas conversas que eu tive. Então muitas das pessoas, cerca de 86%, eu fiz essa conta, eu juro, das pessoas, elas entraram em contato com o inbox comigo, me pediram uma coisa e eu falei que não ia fazer. E aí as pessoas ficaram com raivinha e aí começaram a me atacar no meu perfil. Claro que com isso eu não estou falando que eu acerto sempre, né? As pessoas que vêm e falam que eu estou errado, ok, elas falam que eu estou errado, a gente debate e chega numa conclusão ou não, mas isso é uma coisa. Eu estou falando de pessoas que me atacam, né? São coisas diferentes. E eu acho que com o João de Deus, em alguns casos, está acontecendo a mesma coisa, tá? Eu estou falando isso por causa das microexpressões que as pessoas passam ao longo das entrevistas, mas é claro, eu não sou especialista nisso, estou só supondo. O outro caso é das memórias falsas propriamente dita, tá? O que isso quer dizer? Funciona mais ou menos assim, um exemplo básico para vocês compreenderem. Imagina que eu sou uma mocinha e vou lá no centro do João de Deus fazer um tratamento qualquer. Aí ele me leva para uma sala em particular e eu me deixo levar, tá? Chegando lá, ele fala para eu colocar a mão nos ombros dele, ou ele põe a mão no meu ventre, na minha barriga, porque meu problema é no útero, tá? Beleza, fez o que tinha que fazer, fui embora para casa. Aí hoje, 30 anos depois, 15 anos depois, eu ouço as conversas que estão acontecendo, essas acusações todas. E aí eu lembro da minha ida até lá. E lembro que de alguma forma ele passou a mão em mim. Aqui fica o negócio e aqui é o xiste da coisa. Porque memórias falsas acontecem, tá? Memórias falsas existem. Então talvez pode ser que algumas pessoas que estão falando ali de experiências que aconteceram muitos anos atrás, e eu tô falando de muitos anos, no sentido de 2, 3, tá? Anos atrás, estejam reconstruindo uma memória a partir do relato das pessoas que estão fazendo ali. Ou seja, é uma memória falsa, construída a partir de uma experiência que existiu até um certo ponto e depois a sua memória completou. Isso também acontece, tá? Eu não estou falando novamente, não estou eximindo o João de Deus e nem estou falando que as vítimas estão mentindo. Eu estou falando que pode ser que, e por isso o caso é tão complicado. Por isso denúncias de estupro, de assédio são tão complicadas. Porque os juízes têm que levar isso em conta também, tá? Novamente, eu não estou defendendo o João de Deus. Eu acho que ele tem que ser julgado, tem que ser, né, julgado, enfim. E se for culpado, tem que ir para uma prisão normal. Caguei se ele vai falir as 2 cidades ali. Se ele fez merda, ele tem que pagar por isso. Bom, parte 2 do vídeo. Eu quero falar um negócio pra vocês que, de novo, não é passando a mão da cabeça do João de Deus, tá? Mas magias ligadas à cura são de energias negativas. E uma ótima forma de você despertar energias negativas é o sexo. Obviamente que eu não estou falando aqui que você tem que fazer... o sexo tem que ser consensual, né? Tipo, as 2 pessoas têm que saber que elas vão fazer sexo. Não necessariamente uma pessoa precisa saber que você está fazendo magia, mas que você vai fazer sexo com ela precisa estar ciente, e não só ciente, ela precisa aquecer, ela precisa estar de acordo, tá? O sexo, sim, ele desperta a energia densa. Quando eu estou falando de sexo aqui, não é só o ato do fuck, né, da trans em si, mas é todo o ato de estímulo sexual. O orgasmo é o mais intenso, mas até só o estímulo mesmo, até aquela questão de você estar de repente numa balada e você trocar olhares e já imaginar alguma coisa, já pensar em alguma coisa, já desperta energia negativa. Claro que eu não consigo afirmar pra vocês que o João de Deus sabia disso, tá? O médium, né? João de Deus sabia disso. Primeiro porque ele é espírita e espírita não gosta dessas coisas, né? Espírita acha que o mundo é feito de arco-íris. O espírita são os wiccanos do espiritualismo, assim, saca? Tipo, os caras são fofinhos, bonitinhos e veem o lado bom das coisas sempre. Então, é isso. E claro também que eu vou falar pra vocês que magos conseguem fazer isso de outra forma, né? Tipo, eu sou hermetista e eu não utilizo o sexo nas minhas práticas mágicas de tratamento, por exemplo. Se alguma pessoa for no meu consultório com um problema de saúde, eu vou tratá-la com energia densa, mas eu não vou estimular, usar o sexo orgânico para isso, né? Eu vou estimular a minha energia negativa de uma outra forma, porque pra gente o sexo também é uma muleta, então também é uma ferramenta, né? Então eu não posso transformar a ferramenta em muleta, essas coisas que eu sempre falo pra vocês aí. Mas sim, as pessoas foram lá atrás do João de Deus
Vamos supor por um momento que ele esteja falando a verdade, que ele seja realmente um médium que realmente incorpore um espírito. E que esse espírito realmente seja sábio. Digamos então que esse espírito realmente saiba que a energia sexual é uma energia densa e, portanto, energia de cura. A gente pode supor que esse espírito realmente estivesse interessado no estímulo sexual para despertar essa energia dentro do médium para ir usar essa energia na pessoa de uma forma mais intensa. Ok? Beleza. Mas isso não desculpa o fato dele ter feito sem a aquiescência das pessoas. Se a pessoa está interessada em levar a coisa por um rito sexual, tudo bem, beleza, eu não tenho nada contra. Mas todo mundo que está participando ali tem que saber, tá? Tem que saber que pelo menos vocês vão fazer sexo. Então começa o rito e fala, pessoa, no seu caso eu acho que ficaria mais fácil nós fazermos um rito sexual. Tudo bem para você? O que é um rito sexual? É um rito onde eu vou estimular sexualmente você, ou você vai me estimular sexualmente, até levar ao orgasmo ou não. Você vai explicar esse negócio para ela. E a pessoa tem que estar de acordo, né? Porque se não tiver de acordo é estupro. E você pode estar aí do outro lado pensando, nossa, Nino, que mundo estranho esse que você vive, né? Cara, quanto mais você olha o mundo, mais estranho ele parece, tá? De verdade. Eu tenho uma frase, não tem como a gente escapar disso, tá? Quando você adentra no campo da mente das pessoas, então, cara, aí o negócio fica mais bagunçado ainda, beleza? Mas é assim, a magia negativa, magia com energia densa, é essencialmente magia de cura. Os quibandeiros, que trabalham praticamente todo o tempo com magia de cura e magia de financeira, eles trabalham com energia densa e por isso que o rito deles é tão denso. Voodoo, as umbandas mais exusadas assim, trabalham com energia densa porque essa é a energia da materialidade. É a energia da cura, do corpo e do mundo. Agora, para finalizar o vídeo, eu queria fazer um certo alerta, na verdade um pedido, tá? Várias pessoas têm aparecido lutando a favor do João de Deus. E várias pessoas têm aparecido lutando contra o João de Deus. Eu estou me posicionando agora de forma neutra. E eu gostaria de pedir a todos vocês que fizessem o mesmo. Não é porque ele curou 1 milhão de pessoas que ele pode estuprar outras pessoas, tá? Isso não se justifica. Quantos erros fariam um acerto? Só que, nesse momento, a gente não sabe se efetivamente o cara errou, tá? Nós entendemos que depoimentos para vítimas de assédio e estupro são provas, beleza? Só que a gente precisa primeiro deixar a justiça se manifestar. A justiça se manifestando, a gente pode dar aqui e fazer vídeos. Mas eu entendo de verdade as pessoas que moram ali na região da cidade dele e estão se manifestando a favor do João de Deus, tá? Eu acho que esse manifesto não tem nem tanto a ver com o espiritismo ou a espiritualidade. Tem mais a ver com o fato dele movimentar a cidade e as cidades do arredor. Naquela cidade lá, vai mais pessoas por mês visitar o João de Deus do que tem habitantes. Então toda a cidade se movimenta por causa do João de Deus. Você tirar o João de Deus da cidade é você condenar a cidade novamente ao ostracismo. Eu não acho que isso tem que acontecer. Se o cara for culpado, foda-se. Tem que mandar, tem que prender, tem que fazer o que tiver que fazer. Caguei. Agora, se o cara for inocente, a gente vai prevenir uma série de merdas ficando quieto por enquanto. A gente não pode fazer julgamentos precoces a respeito dessas coisas, são coisas muito sérias. Já passa dos 10 os casos de julgamento precoce que nós fazemos, nós brasileiros fazemos, e acabamos condenando pessoas erradas, tá? Claro, a gente precisa ficar de olho porque, como ele é uma liderança política aonde ele está, não que ele faça parte da política, mas por essas questões financeiras ele acaba se tornando uma liderança, é natural que exista uma certa necessidade ou vontade de passar a mão na cabeça do garoto, tá? Então a gente precisa ficar de olho sim, mas a gente não pode se posicionar a respeito disso antes da justiça ter um posicionamento. A gente tem que olhar, ficar de olho, acompanhar, cobrar, mas não ficar condenando o cara, não ficar falando mal do cara. Por enquanto não, pelo menos, tá? Pelo menos essa é a minha opinião. Eu acho que a gente tem que deixar o caso se desenrolar. Eu, pelo menos, não tenho informações suficientes para me manifestar a favor ou contra. Eu só acho assim, só trouxe o vídeo para vocês, para levantar esses aspectos que eu acho que são interessantes a gente pensar. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa seu comentário. Se não gostou, deixa seu comentário. Se gostou muito, dá seu like para nós, se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo pelas redes sociais e tchau!